Bom dia, pessoal, sétimo ano. Como eu tinha combinado com vocês hoje na aula online, da página 77 até a página 81, nós precisamos da utilização do compasso, tá? Como nem todos os alunos estão com compasso e conseguem comprar agora, né, devido a essa situação, eu vou fazer com vocês essas atividades. Quem tiver com compasso, faça junto comigo. E quem não tiver, deixa para fazer depois, quando o mercado, né, voltar a funcionar normalmente, tá bom? Que aí vocês adquirem o compasso e faz a atividade aí para tá deixando a apostila bem completa quando a gente retornar, tá bom? É importante que o seu grafite, ele tenha a ponta fixa de metal e também, né, o grafite não precisa ser tão grande, que é para a gente poder fazer aí a nossa circunferência, tá? Lembrando que essa ponta seca, ela define pra gente, né, essa ponta de metal bem afiadinha, ela define o centro da circunferência, que é justamente aonde nós vamos fincar na folha, fazer até um furinho na folha para não sair do lugar. E nós temos também a abertura do compasso, né? Essa abertura do compasso, ela define justamente a medida do raio. Se o seu compasso estiver muito mole aqui, vai ser difícil na construção. Então, você precisa apertar um pouquinho esses dois parafusinhos, tá, gente? Não pode estar nem tão duro e nem tão mole. O meu aqui tá bom, ó. Lembrando que a gente não segura na perninha, nós vamos segurar na haste do compasso para fazer o movimento, ok? Então, podem abrir aí na página 77 de vocês, para a gente acompanhar as atividades. A página 77, ela começa com duas perguntas que eu acabei de responder. A primeira pergunta, qual elemento que é determinado pela ponta seca? E aí vocês podem responder na própria apostila que o elemento determinado pela ponta seca é o centro da circunferência. Tudo bem, pessoal? E também ele pergunta o que significa justamente essa distância aqui entre as duas pontas. Então, essa distância, ela significa o raio da circunferência. Então, eu respondi isso aí na nossa primeira folha, tá? E aí, no exercício 3, ele pede para construir uma circunferência utilizando o barbante ou utilizando o seu próprio compasso. Ô, gente, nós não vamos dar foco na utilização com o barbante, mas se alguém quiser tentar, tá? Eu peguei um lápis de escrever normal e preguei aqui um barbantezinho, ó, tá? Só dei um nozinho e passei o durex para ele não ficar movimentando. E aí, o que ele pede pra gente para construir essa circunferência de 2,5 centímetros? A primeira coisa que nós precisamos sempre é a medida do centro, tá, gente? Então, é um pontinho para determinar o meu centro 1. E aí, através desse pontinho, nós vamos colocar o nosso centro no barbante. Esse meu barbante aqui, ele tem bem mais que 2,5 centímetros, né? Se eu for cortar ele com a medida de 2,5 centímetros, você tem que pegar aí a sua régua, ó. Então, ele vai ficar num tamanho bem pequenininho, tá? Eu vou fazer um pouco maior para mostrar para vocês. Então, eu vou cortar 5 centímetros, que eu acho que já dá para vocês verem legal, tá? Eu vou cortar aqui, ó, deu 5 centímetros, tá bom? Que aí vocês vão ver bacaninha, ó. Então, o que eu teria que fazer? Eu teria, né, que segurar aqui no meu centro com a sua ponta do dedo, ou pode fixar alguma coisa, tá? E aí, olha, a gente consegue fazer com o compasso, lógico que ele não fica, né, tão perfeito, aí no final você ainda pode completar, tá? Ele não fica tão perfeito como o compasso, mas é uma alternativa a se fazer se você não tem o seu compasso aí. Eu vou até fazer depois no quadro para vocês com o compasso para quadro branco, que aí fica bem melhor, tá? Dá para fazer até com barbante bem melhor do que aqui. O problema maior, né, é que quando a gente coloca esse centro aqui com o dedo, em cima que ele gira fácil, né? Mas aí na hora que chega na parte de baixo, ó, o meu dedo tá dobrando, então ele fica com um raio um pouquinho diferente. O ideal é que você coloque um preguinho, alguma coisa aqui para fincar, tá? Então, como com barbante eu acho mais difícil, eu prefiro que vocês esperem para poder adquirir o compasso e façam com o compasso. Bom, para fazer o compasso, qual é o nosso passo a passo aí? Primeiro, vocês precisam definir um ponto que será o nosso centro. E depois, com a régua, por isso que eu falei que precisa de régua e compasso, nós vamos definir aqui 2,5 centímetros, tá, pessoal? Então, olha lá, 2,5 centímetros, que seria o nosso raio, tudo bem?
Então, aqui você pode chamar de ponto A, ponto B, o ponto que você quiser, ok? O que eu vou fazer agora com o meu compasso? A ponta de metal, eu vou colocar, vou abrir aqui bem mais, ó. Eu vou fincar aqui no meu centro 1, tá, gente? Eu falo fincar, pode dar até um furinho que evita de sair do lugar, tá bom? E aí, agora, essa abertura do compasso, eu vou colocar a minha ponta, o meu grafite, em ciminha do ponto A. Então, eu vou colocar ele aqui em cima do ponto A, ó, tá? Lembrando que nós vamos segurar é sempre pelo cabinho, e aí você vai entortar a mão um pouquinho, ó. Dá pra ver? Pode até fazer um testezinho, ó. Dá pra ver que ele está passando em cima do ar, tá vendo, ó? E aí a gente pode continuar, ó, a mão bem leve, deita um pouquinho a mão, inclina um pouco a mão, ó, tá? E aí, pessoal, se você fez, olha lá, olha o que aconteceu. Eu perdi o centro, né? Se você fez aquele furinho, ó, você consegue voltar exatamente pro mesmo lugar, tá? E aí, você pode continuar da onde você parou, tá bom? Então, pode fazer um furinho sem problema. É um furinho, tá, gente? Nada demais, não. E a mão leve, pessoal. A mão inclinando, a mão bem levinha, tá? Não precisa fazer nada muito grosseiro. E aí, a gente construiu aqui a nossa circunferência, que possui um raio de 2,5 centímetros, tá? Tudo bem aqui na página 77? Então, vocês preenchem para mim, por favor, exercício 1, 2 e 3, tá? Ainda na página 77, tem um exercício mais embaixo, que é o Agora com Você. O Agora com Você, ele pede para que a gente possa construir, né? Vamos fazer primeiro o exercício 1, tá, gente? Ele coloca assim, ó. Cite 3 maneiras diferentes de estratégias que você pode criar uma circunferência, caso você não tenha aí, nesse caso, o compasso. Como nós acabamos de ver, né, uma primeira estratégia seria utilizar o barbante, né? Pra gente poder fazer aí o círculo, a circunferência. Mas você pode utilizar qualquer formato, qualquer molde no formato redondo. Então, eu posso usar um prato, né? Pegar a borda de fora do prato. Eu posso utilizar moedas. Então, qualquer forma, né? Qualquer molde aí que tenha uma forma circular, tá bom? E aí, a gente consegue fazer, tá? Bom, os exercícios mais importantes para a gente é a construção da circunferência. E aí, a partir da página 78, 79, nós temos aí várias construções. Na 2, letra A, a construção ela é bem simples. Ele pede para que seja feito uma circunferência de raio 4 centímetros. Como eu acabei de falar no exercício anterior, nós vamos primeiro definir um ponto, tá? Eu geralmente gosto de chamar de centro, C1, C2, C3. Então, eu vou colocar o meu C1 aqui, que é o meu centro 1. E vou marcar aqui, né, meus 4 centímetros, ó. 1, 2, 3, 4. 4 centímetros, tá? Esse segmento que eu marquei é o nosso raio. Tudo bem, pessoal? E aqui eu vou colocar um ponto, ponto A, ponto B, ponto C. Como é o exercício A, eu vou colocar aí ponto A, ok? Da mesma forma, nós vamos pegar aí a nossa ponta fixa, o metal. Vou furar um pouquinho aqui, porque se eu perder, ó, depois fica fácil voltar para o lugar, tá? E com a mão bem leve, ó, a abertura, eu vou fechando até chegar aqui no A, ó. Tá? Segura lá na haste, vou segurar minha folha aqui e... Ai, professora, mas vai passar em cima do seu escrito, não tem problema. Gente, faça bem fraquinho primeiro, ó. Depois você vai fazendo outra mão, ó. Tá vendo? Depois você vai passando mais de uma vez e aí vai ficando mais forte, tá? Deixando a mão bem leve, segurando sempre pela haste aqui, ok? Então, eu fiz a letra A, que é uma circunferência com raio igual a 4 centímetros. Bom, continuando aí, nós temos a letra B, e a letra B, ela tem uma pegadinha. Porque a letra B, ela pede aí, né, uma circunferência que tenha um diâmetro valendo 12 centímetros. Nós não vamos construir um segmento de reta com 12 centímetros, porque para construção, a abertura, ela define pra gente, pessoal, o raio, tá? Lembrando que o raio, ele é a metade, né? Voltando lá na folha anterior, olha.
Se aqui o meu raio valia 4, se eu quisesse o diâmetro, né? O diâmetro eu completaria até chegar do outro lado da circunferência. Então, o diâmetro, nesse caso, seria 8 centímetros. Nesse exercício da letra B, ele fez o contrário. Ele deu o diâmetro valendo 12. Então, aqui nós precisamos da medida do raio, tá? A medida do raio, nesse caso, é de 6 centímetros. Então, o segmento de reta que eu vou construir, ele precisa ter 6 centímetros. Ficou claro, meninos? Da mesma forma, eu vou lá, né? Vou marcar um centro aqui, ó. Vou chamar agora de C2. Centro 2. Observe que eu estou começando sempre pelo centro e depois eu construo o raio, que é o segmento de reta, contendo 6 centímetros. Observa que eu fiz aqui muito para cima, então na hora de construir, ele poderia sair da folha, né? Então, eu vou apagar esse meu centro 2. Opa! Ao vivo aí, né? A gente tem alguns problemas, minha borracha caiu. Vou fazer esse centro 2 mais aqui pro meio, tá? Então, olha lá. Esse centro 2, posiciono o meu zero e vou procurar aqui 6 centímetros, ó. 6 centímetros, vou marcar um pontinho. E vou chamar agora esse pontinho aqui de ponto B. Então, eu fiz o meu segmento de reta, que é o meu raio, e eu tenho o meu centro aqui, ok? Então, da mesma forma, o que nós vamos fazer agora? Com a minha ponta fixa, eu vou marcar o meu centro, tá? Eu gosto sempre de fazer o furinho na folha para não perder o lugar. E aí, pessoal, ó, se tiver mais aberto, você vai fechando até chegar na posição aqui que ele vai relar no B, tá? Ó, então, faz um teste primeiro para ver se ele tá relando no B. Deixa eu tirar minha mão para vocês verem. Ó, ele tá relando no B certinho, tá? E aí, agora, segurando na haste, você pode, né, deixar a sua mão mais leve, mais tortinha, ó. E construir a circunferência, tá? Não precisa ficar forte a circunferência, ela pode ficar bem clarinha, é até melhor, né, que ela fica mais limpa, tá? O desenho fica mais limpo. Então, olha lá, eu construí uma circunferência de 6 centímetros, ó. A mão é bem levinha. Tudo bem, pessoal? Deu para entender? Então, a pegadinha desse exercício é que ele te deu o diâmetro e, na verdade, nós utilizamos o raio na hora dessa construção. Ok? Vamos, então, para a página agora 79, exercício número 3. Na página 79, ele pede a construção pra gente de 2 circunferências. Eu chamei a primeira circunferência de C1 e a segunda circunferência de C2. Elas têm raios diferentes. Uma possui um raio de 4,5 centímetros e a outra possui um raio de 6 centímetros. Porém, elas são concêntricas. No slide, no vídeo anterior, eu expliquei para vocês o que é ser concêntricas, tá? Para quem esqueceu, quando eu falo concêntricas, quer dizer que elas possuem aqui, gente, o mesmo centro, tá? Então, o centro dessas 2 circunferências são absolutamente o mesmo. Bom, vou fazer um pouquinho mais aqui para baixo e vou escolher o meu centro agora, vou colocar só o C, tá? Porque ele vai ser o centro das 2, deixa eu só ver isso. E aí, o que acontece? Como as 2 vão ter o mesmo centro, eu vou construir um segmento que tem 4,5 centímetros e na mesma linha, no mesmo segmento de reta, uma que tenha 6 centímetros também. Como assim, Tayana? Então, olha lá, a partir do meu ponto C, vou colocar minha reta aqui no zero, ó, tá? Primeiro eu vou procurar, ó, 1, 2, 3, 4, 4,5, vou marcar o meu 4,5 aqui, ó, tudo bem? E também já vou marcar o 6, ó. Então, eu fiz um segmento de reta com uma marcação no 4,5, que eu vou chamar esse pontinho aqui de A, e uma marcaçãozinha também no 6, que eu vou chamar de B, tá? Então, esse aqui, ele é o raio, gente, da menorzinha. Esse raio possui 4,5 centímetros, tudo bem? Agora, se eu pegar de C até lá na frente, eu vou ter o raio da maior, que é de 6 centímetros.
Ok, meninos? Eu vou apagar isso aqui que eu tô achando que vai confundir vocês. Eu vou construir primeiro a circunferência e depois a gente coloca essas medidas, tá? Tayana, qual que você começa a construir primeiro? Tanto faz. Eu vou construir primeiro a menor, tá? Então, a menor, coloco aí o centro aqui. Vou furar minha folha, porque, né, vira e mexe eu perco o lugar, ó, furei um pouquinho. E aí, eu vou posicionar primeiro em cima do ponto A, tá, gente? Então, ó, em cima do ponto A. Segurei aqui, deixa a mão bem molinha e vou fazer minha circunferência menor, tá? Olha lá. Opa! Bom, fiz a minha circunferência menor, deixa eu apagar aqui. Isso. Já consegui a circunferência que eu chamei de C1. Se você quiser, você pode até colocar aqui do lado dela, que ela é a minha circunferência C1, que possui um raio de 4,5 centímetros. Tudo bem, pessoal? Porém, agora, eu vou fazer o raio da maior, usando o mesmo centro que eu já furei ali, ó, tá? Só que agora em cima o grafite do ponto B. Então, olha lá, ó, em cima do ponto B. Observem, gente, que circunferências concêntricas, elas parecem um alvo, né? Fica aí, ó, até bonitinho, tá vendo? Então, esse pedaço aqui maior, que eu vou passar de rosa para vocês verem, olha, tá? Esse pedaço maior aqui é a minha circunferência C2, que possui, no caso, tá? 6 centímetros. É a minha C2, tudo bem? A C1, ela possui 4,5 centímetros. Eu vou colocar com esse marca-texto aqui, ó, que é a menorzinha, ó, tá? E é a minha C1. Deu para vocês entenderem? Circunferência concêntrica, mesmo centro, é o nosso alvo, né? Então, você pode fazer várias aqui dentro ou mesmo fora, utilizando esse mesmo centro C. Tudo bem, meninos? Lembrando que vai pausando o vídeo e vai tentando fazer junto comigo, ok? Bom, página 79 ainda, exercício número 4. Aí começa agora, né, ser um pouquinho mais trabalhosa, tá? Continua pedindo aí no exercício 4 duas circunferências, tá? C1 e C2, porém que essas circunferências agora, elas possuem o mesmo raio. As duas possuem o raio, ó, de 3 centímetros, tá? O que muda, gente, é o centro, tudo bem? O centro de uma está distante 6 centímetros do centro da outra. Tayana, eu começo por onde? Como eu já expliquei para vocês, nós começamos sempre pelo centro de uma das duas, tudo bem? Eu vou começar construindo a que eu chamei de C1. Então, eu vou fazer um pontinho aqui C1, ó, tá? E vou usar, pessoal, 3 centímetros de segmento aqui, ó, tudo bem? 3 centímetros de segmento, que é o meu raio da C1, né? Ponto A, aqui vale 3 centímetros. E aí, eu vou construir a minha primeira circunferência. Então, vamos lá. Lá no C1, observe que é tudo a mesma coisa, meninos. E aí, vou colocar aqui em cima do A, ó. Opa, que tá um pouquinho mais fechadinho. Não furou minha folha ainda, deixa eu furar, agora furou. Tá um pouquinho mais fechada, agora deu em cima do A, tá? E aí, vou fazer, né, a minha circunferência, ó. Então, essa é a minha circunferência, a primeira que o exercício pediu. A primeira que o exercício pediu é a minha C1 de raio valendo 3, tá? Deixa eu apagar esse. Tudo bem, meninos? Bom, agora eu vou construir a C2. A C2, eu preciso do centro dela primeiro. O centro da C2 não é esse aqui, é outro centro. E o que eu sei é que esse centro, ele tá 6 centímetros distante de C1. Então, gente, eu posso fazer essa circunferência em qualquer lugar aqui, ó. Mas eu vou fazer aqui pra frente, que é mais fácil. Se ela tá falando que o centro da outra está a 6 centímetros, olha o que acontece. Da C1, que é o centro da 1, até chegar aqui nesse pontinho, nós temos 3 centímetros, ok, meninos? Se está distante, né, no caso, 6 centímetros, eu vou andar mais 3 aqui pra fora, ó. 4, 5, 6. E parei aqui, ó.
tá? Então, gente, esse ponto que eu acabei de fazer, ele está a 6 centímetros de distância de C1. Esse aqui é o nosso centro 2. Esse é o centro da minha próxima circunferência. É aonde eu vou colocar, né, e vou furar, ó, tá? O meu compasso. E aí, eu poderia fazer o raio que eu quero. Só que ele quer um raio também de 3 centímetros. Como aqui já era, ó, de 0 a 3, aqui seria de 3 a 6, então eu vou posicionar nesse próprio A, porque esse pedacinho aqui também tem 3 centímetros de distância, né? Não segura na perninha, tá, gente? Segura na haste, né? E aí eu faço a minha nova circunferência. Gente, observe que essas duas circunferências, elas possuem um ponto em comum. Apenas um ponto em comum, que é esse ponto A que eu tinha traçado, tá? Essa daqui é a minha C2. E esse ponto A, ele faz parte tanto da circunferência 1 quanto da circunferência 2, tá? Aqui também tem 3 centímetros. Então, o raio da C1 é 3, o raio da C2 também é 3, e os centros, né, os dois centros, eles estão distantes um do outro 6 centímetros. Essas circunferências, mais para frente, nós vamos aprender que elas são chamadas de circunferências tangentes em um ponto A. Ok, meninos? Tentem fazer aí, qualquer coisa pode voltar o vídeo. E aí, nós vamos para a nossa página 80, tá? Estamos acabando, um pouquinho de paciência. Na página 80, novamente, ele pede duas circunferências. E aí, uma circunferência, ele fornece pra gente o diâmetro, tá? Peraí que eu vou precisar da minha borracha. Pega aí pra mim, por favor. Caiu aqui atrás, ó. Bom, como eu expliquei pra vocês, o diâmetro não serve para construir essa circunferência. A abertura do compasso determina, né, o raio. Então, a metade do meu diâmetro aqui é a medida do meu raio, tudo bem? Essa é a circunferência de centro 1. E também tem uma circunferência de centro 2 com um raio um pouquinho diferente. Então, nós vamos começar por qual, Tayana? Qual que eu vou montar em primeiro lugar? Nós vamos montar em primeiro lugar a minha circunferência 1, que possui um raio de 4 centímetros. Então, vamos lá, pessoal. Mesma coisa, faço o centro, que eu vou chamar de centro 1, né? Construo um segmento de reta aí com 4 centímetros. Olha lá, 1, 2, 3, 4. Parei aqui no 4, ó, tá? Até passei um pouquinho, vou apagar. Vou chamar, para ficar um pouquinho diferente, vou chamar de ponto P. Tudo bem? E aí, vou construir essa circunferência menor aí. Mesma coisa de sempre. O metalzinho, a ponta fixa aqui no C1, gosto de dar um furinho na folha. Isso. E olha lá, tá bem mais aberto. Eu vou chegar até aqui no meu ponto P, ó, tá? Até no meu ponto P. Bom, vou construir essa circunferência aqui em primeiro lugar. Vamos lá? Construída essa primeira circunferência, que é a minha C1, tá, gente? Deixa eu apagar esse pedacinho que passou. Construída essa primeira circunferência, que é a C1, nós vamos agora para a nossa C2. O que a C2 fala? A primeira coisa, eu preciso construir o centro dela, né? Porque é a partir do centro que a gente coloca o nosso compasso. O centro dela, ele fala que ele é distante 2 centímetros de C1. Meninos, olha o que acontece nesse caso. Aqui era o zero da nossa régua, né? E aqui é o nosso 4 centímetros, tudo bem? Se o centro da outra circunferência está 2 centímetros apenas de distância, quer dizer que o meu centro 2, ó, ele está 2 centímetros bem aqui no meio, tá vendo? 2 centímetros de distância. Então, esse pontinho que eu acabei de marcar aqui, ó, é o centro da minha circunferência 2. É onde eu vou posicionar, no caso, né, a minha ponta fixa do compasso. Então, minha ponta fixa do compasso agora
vai ficar nos 2 centímetros, aonde eu marquei C2, tá? E aí, Tayana, qual que é a medida do raio? O raio é de 2 centímetros. Observem que esse segmento é do 0 da régua até o 2, ele tem 2 centímetros. Então, é só colocar a abertura até aqui no C1, ou até no P, olha lá. Ele vai passar tanto no C1 quanto no P, tá? Então, ele precisa passar aí no P e no C1, tudo bem? O meu ainda ficou um pouquinho para fora, né? Mas ele passa aqui, tá? Tudo bem, meninas? Essas circunferências, elas também são chamadas de tangentes. Vocês vão aprender isso depois, né? No caso do exercício anterior, que era esse aqui, ó. Nós falamos que essas tangentes, elas são externas, tá? E nesse caso, nós temos 2 tangentes internas, tá? Então, a circunferência 2, ela fica dentro da circunferência 1, passando pelo P e pelo C1 juntas. Ok, pessoal? Pessoal, então, para finalizar a nossa atividade, nós vamos aí para a página 81, é a última página que a gente precisa das construções com régua e compasso, tá? E aí, na página 81, ela traz pra gente uma definição um pouquinho diferente. Ele fala que a circunferência é o lugar geométrico de todos os pontos do plano que distam igualmente de um ponto fixo chamado centro. O que isso quer dizer? É o que nós já falamos, né? Tem a ver com a medida do raio. Todos os pontos da circunferência, eles estão a uma mesma distância do centro. E aí, no exercício 1, para vocês entenderem melhor, ele pede, tá? O exercício que eu tô falando, pessoal, é do... Deixa eu pegar a apostila aqui. É do dialogar e conhecer, tá? Ele pede, né, para que a gente, com auxílio da régua, então aqui nem precisaria usar o compasso, marcar 8 pontos a uma distância de 4 centímetros de ó. Então, ele está falando pra gente que o raio, nesse caso, vale 4 centímetros, diâmetro 8 e o raio 4, tá? Como nós fizemos nos demais exercícios, eu preciso primeiramente de um centro, então eu vou marcar um centro C1 aqui. E ele pediu 8 pontos, não precisa ser exatamente 8, pode ser quantos você quiser, tá? Mas usando apenas a régua, nós vamos marcar pontos que estejam a uma distância de 4 centímetros, ó. Então, ponto A, vou marcar um aqui na diagonal, ó, 4 centímetros, tá aqui. Ponto B, vou marcar um aqui pra cá, ó. Vai mudando a direção da sua régua, mas sempre marcando aqui 4 centímetros. Ponto C, vou fazer um lá pra cima, ó. Aqui. Ponto D, vou fazer um para lateral, todos com 4 centímetros. Ponto E, tá? E aí, sucessivamente, vou marcar o ponto F aqui a 4 centímetros, ó. F, vou marcar um para lá, 4 centímetros. G, e por aí vai, né? Observem que todos esses pontos que eu marquei, pessoal, todos eles, né? Ponto A, ponto B, ponto C... D, E, F e o G, eles estão a uma mesma distância desse C1. A uma mesma distância, dá até para você perceber, é o raio, né? Se a gente ligar isso aqui, olha, é a resposta do exercício número 2. O exercício número 1, ele pede apenas para você fazer esses pontos ao redor aí da circunferência, para perceber que todos estão à mesma distância. Então, a circunferência nada mais é... Ele não pediu para fazer isso, mas eu vou fazer, tá, gente? A circunferência nada mais é do que o contorno de todos os pontos que estão a uma mesma distância, aí no caso desse centro C, né? Observe que quando eu monto a minha circunferência aqui, ó, ela passa por esses pontos, tá? Ele não pediu para fechar a circunferência, só se você quiser mesmo. Então, a circunferência é o lugar geométrico aonde está localizado infinitos pontos, tá, gente? São infinitos pontos, ó, que estão a uma mesma distância desse centro C1, tudo bem? Respondendo o exercício 2, ele pergunta se a gente ligar, como eu fiz aqui, qual figura geométrica está sendo formado, né?
Então, nós temos a nossa circunferência, tá? E a resposta do exercício 3 é a sua definição de lugar geométrico. A definição está aqui, ó, tá? No próprio início da folha. Então, né, todos os pontos, o lugar geométrico são formados por todos os pontos que distam igualmente do centro, tá? Então, aqui tem a resposta do exercício 1, 2 e 3 da página 81. Finalizando o nosso vídeo, né, eu tenho duas coisinhas para falar. A página 82 é uma continuidade desse lugar geométrico. Eu gostaria que vocês fizessem como dever, tá? Quem conseguir já fazer para amanhã, no máximo aí, né, para quinta-feira, tá? Pra gente poder corrigir nas nossas aulas online. E para finalizar, ficou a página 83, o exercício 1, que ele pede para construir 4 circunferências, tá? Ele não pede, pessoal, para que elas sejam concêntricas, como eu coloquei aqui. Mas para a gente treinar um pouquinho, nós vamos construí-las de maneira que todas elas possuam o mesmo centro, tá? Então, já que elas possuem o mesmo centro, eu posso denominá-las como circunferências concêntricas, tá? Então, olha lá, eu preciso de 4 circunferências com 4 tamanhos de raios diferentes. Os mesmos raios que eu pedi para vocês utilizarem no exercício 2 da página 84, né? 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros e 6 centímetros. Como eu disse para vocês, nós precisamos do centro, tá? E da régua. Eu vou marcar o meu centro aqui, C1, ó. E para fazer os demais centros, basta usar o raio. A primeira circunferência, ela tem raio 3 centímetros, então eu vou parar aqui no 3 centímetros, tá? Vou chamar de ponto A. Depois, a segunda circunferência, gente, ela tem raio 4 centímetros. Teve gente que mandou no meu WhatsApp, professora, para não ficar tão perto, eu posso fazer 3, 5, 7, 9, pulando de 2 em 2 centímetros? Pode também, tá, meninos? Depois, a circunferência 3, ela tem raio 5 centímetros, que tá aqui, vou chamar de C. E, por fim, a última circunferência, que vai ter 6 centímetros de raio, ponto D. Então, eu já marquei aqui, ó, 3, 4, 5, 6 centímetros. Eu já fiz as marcações, tá? Do tamanho da circunferência que eu quero, do raio de cada uma. E todas elas vão ter o mesmo centro. Qual centro, gente? O C1, já que eu pedi para que elas sejam concêntricas. Então, eu vou furar aqui C1, tá? Como eu falei para vocês, eu gosto, né, do furinho, ó, para não perder o lugar, tá? Vou montar primeiro a menorzinha. A menorzinha, ela tem que estar batendo aqui no meu A, tá, gente? Então, ó, a menorzinha tá batendo em cima do A. E aí, com a mão bem leve, eu faço a minha primeira circunferência. Olha lá, ó. A primeira circunferência com raio de 3 centímetros, ok? Não vou tirar a ponta fixa do meu centro. Eu vou só abrir um pouquinho aqui, ó, a abertura do compasso ficou um pouco maior, para atingir o ponto B agora nos 4 centímetros. Então, olha lá, ó. Ai, Tayana, saiu do centro. Para quem fez o furinho como eu pedi, fica fácil voltar para o mesmo lugar, tá? Então, olha lá, vou fazer a segunda circunferência, ó. Um pouquinho maior que a primeira, porque agora o raio dela é de 4 centímetros. Ah, sai um pouquinho para fora, não tem problema. Bom, para quem fez o furinho, coloca de novo no furinho aqui do C1, tá? E aí, eu vou abrir agora no ponto C. O ponto C, gente, ele tá distante aí, tá? No caso, 5 centímetros. Então, vamos lá para nossa nova circunferência, ó. E, por fim, eu vou lá no ponto D, que está a 6 centímetros, para fazer a última circunferência, tá? Então, vamos lá. Deixa eu arrumar a folha aqui. Observem que eu tenho aqui, no caso, né, 4 circunferências. Eu tenho a minha circunferência C1, que é a menor, né? A C2, C3 e, por fim, a que está, né, mais externa, a C4. Todas elas possuem o mesmo centro, por isso elas são determinadas de circunferências concêntricas, tá?
Bom, amanhã na nossa aula online, nós vamos corrigir o exercício a partir do número 2, que está na página 84. Então, se você ainda não fez, faça, por favor, a página 84 e também a página 85. Tá bom, meninos? Um grande abraço para todo mundo. Espero que vocês tenham entendido. Quem já está com o compasso, faça junto comigo. E quem vai comprar depois, faça aí quando a gente retornar. Tá bom? Um abraço para todos.